Salmo 107, verso 43, que diz assim: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Ou, se você preferir, na versão corrigida diz: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Pretendo hoje, pela graça e misericórdia de Deus, tentar responder a seguinte pergunta: como reagir à angústia e à depressão? Antes, porém, de orarmos, eu gostaria de agradecer ao reverendo Roster, ao Conselho da Unida, pelo convite, pela oportunidade de participar do Conexão com Deus. Desta que é a primeira vez, talvez esta seja a primeira de muitas, talvez sim, talvez esta seja a primeira e a última, talvez não, aliás, espero que não, reverendo Roster. Talvez, você já parou para pensar no significado dessa palavra? Talvez. Talvez é um advérbio de dúvida, que pode indicar certa tendência, possibilidade. Talvez. Talvez indica que algo é possível, é provável. Talvez quer dizer é possível que sim, é possível que não. Embora não haja certeza, provavelmente algo possa vir a acontecer. A propósito, eu aprendi que o advérbio de dúvida, talvez, antes era considerado um advérbio de tempo, que equivalia à expressão certa vez. Por exemplo, explico. Talvez uma criança fora encontrada em sua casa, triste, cabisbaixa, desanimada, isolada, angustiada. Por que será? Certa vez, tal criança foi encontrada assim. Talvez porque os seus pais, na correria do dia a dia, estressados, preocupados demais com os seus afazeres, não tiveram tempo para cuidar do coração daquela criança. Talvez você conheça alguém que esteja passando por um momento de angústia e depressão. A princípio, eu quero dizer que nós não estamos tratando aqui a questão clínica médica, mas eu gostaria de pensar na angústia existencial, na depressão espiritual. E talvez você conheça alguém que esteja enfrentando momentos difíceis e precisa de uma palavra de Deus. Talvez você imagine que essa pessoa ou essas pessoas estejam longe demais, a quilômetros de distância. Talvez não. Talvez essas pessoas ou essa pessoa esteja bem pertinho de você, dentro da sua própria casa. Pessoas com as quais nós nos relacionamos que estão se sentindo mal. Aquilo que alguns especialistas estão tratando da pandemia do mal-estar. Você sabia que a busca no Google por angústia, depressão, ansiedade, dos últimos 10 anos até aqui, no ano de 2020, foi um ano, estatisticamente falando,
em que teve uma taxa altíssima de procura. Por quê? Porque as pessoas estão angustiadas, desesperadas, abatidas e estão perto de nós. Talvez essa pessoa não esteja nem longe nem perto. Talvez seja você que está se sentindo mal. Você que morre de vontade, não só de ser e fazer muitas coisas, mas também de ser bem-sucedido, feliz, realizado. Mas você está sentindo uma estranha melancolia, uma amargura da alma. Você tem dinheiro, você tem uma casa, um emprego, você tem uma família, você tem amigos, mas aquele vazio existencial, a sensação de que falta alguma coisa. Talvez você, talvez eu, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. O Salmo 107 nos permite fazer uma leitura retrospectiva. Olhar para trás e perceber o que Deus fez na vida do seu povo. Em decorrência daquilo que Ele é. Um Deus misericordioso. A bondade do Senhor se manifestando nos seus atos poderosos, em suas providências. Porque Deus é. Eu convido você a buscar a presença de Deus nesse momento. Nós vamos orar e aí nós vamos expor o Salmo 107. Mantenha-o aberto. Vamos pedir a Deus. Pai, tributamos toda a honra e toda a glória ao teu nome. Neste momento em que vamos meditar nas Sagradas Escrituras, cremos que a tua palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Então, ó Deus, envia a tua palavra e que esta palavra venha ao encontro das nossas necessidades, das necessidades mais profundas que temos, mas que esta mesma palavra possa vir de encontro a toda forma de pecado, a tudo aquilo que nos afasta de ti. Precisamos, ó Deus, do conforto que a tua palavra nos concede pelo Espírito, mas também precisamos do confronto para que o caráter de Jesus se manifeste em nossas vidas. Abençoe-nos com a tua presença, ministra as nossas mentes e corações. Exalta a Cristo, glorifica o teu nome, ó Deus, por meio da ministração e da recepção da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós não sabemos ao certo quem compôs o Salmo 107. O que sabemos é que ele conhecia a Deus. E ele retrata para nós 4 cenários estressantes. Cenários de angústia. Este salmista, ele cria imagens, um compêndio de aflições, de tal maneira que nós percebemos o agir de Deus na história do seu povo, a resposta que Deus dá ao clamor do seu povo. Então mantenha a sua Bíblia no Salmo 107. Eu quero mostrar uma imagem para você. Como reagir à angústia e à depressão. Salmo 107. O que você vê nesta imagem? Uma pessoa cabisbaixa, angustiada, abatida? Uma pessoa sem expectativa alguma de dias melhores? Salmo 107. O salmista cria para nós 4 imagens em 4 cenários. Mas falando desta imagem em tela, eu quero dizer o que eu vejo.
Eu vejo uma pessoa que talvez, no outro tempo, morresse de vontade de fazer e ter muitas coisas, mas hoje não tem ânimo, disposição, força para enfrentar a realidade, para fazer acontecer. Eu vejo uma pessoa apática, desmotivada, desinteressada pela vida. O que você vê nessa imagem? Olha, você poderia até registrar nos comentários aí no canal. O que você vê? Eu vejo uma pessoa apática, indiferente, cabisbaixa, de alguém que não está suportando as pressões externas e as lutas internas, de alguém que não sabe lidar com frustrações, decepções, de alguém que está discutindo sobre o porquê das circunstâncias, de alguém que não está sabendo lidar bem com as portas fechadas, com as dificuldades e as intempéries desta vida. Talvez seja alguém, sim, que num outro tempo morresse de vontade de fazer e ser muitas coisas, mas hoje a única vontade que tem é a vontade de fazer nada. Ou pior, meus irmãos, a vontade de morrer. Talvez esta imagem retrate a vida de muitas pessoas para as quais a vida já não mais tem sentido, não tem mais valor algum. O salmista, como eu disse a vocês, ele escreve um compêndio de aflições por meio de 4 imagens, a saber, no deserto, na prisão, na doença e no alto mar. Vamos observar os cenários. Dos versículos 4 a 9, eles estão no deserto. O povo de Deus está enfrentando o deserto. E nós sabemos que o deserto tipifica um lugar inóspito, indesejado, não planejado. Ninguém pensa em morar no deserto. E no deserto, o povo está perdido, sozinho e enfraquecido. Os versículos 4 a 9 diz que eles andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos. Eles estavam desorientados, desnorteados, eles precisavam de um direcionamento. E eu creio que muitas vezes, quando nós estamos cheios de dúvidas, indecisos, o nosso coração se angustia, porque falta-nos muitas vezes a perspectiva daquilo que Deus vai fazer, então ficamos sufocados, preocupados demais. O deserto é o lugar árido, seco, sem vida. Mas, lendo a história do povo da aliança, nós vemos o agir de Deus no deserto. É no deserto que o povo experimenta Deus. Eles estavam perdidos, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Aí há um estribilho que se repete por algumas vezes no Salmo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então nós vemos a construção textual da seguinte maneira: uma situação angustiante, caótica, adversa, um contexto desfavorável, o povo passa a buscar por ajuda, o povo aflito, desesperado, não sabendo o que fazer, perplexo, clama a Deus, busca a resposta que vem de Deus, clama por auxílio e Deus envia a sua resposta. A divina providência se manifesta e o povo é convidado para adorar a Deus.
Rendei graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O povo que estava faminto e sedento recebe a provisão no deserto. Verso 9, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. No deserto, o povo é saciado. O povo que clama e que confia no seu Deus. E que espera dos altos céus o alimento que vem do próprio Deus. Do deserto, a imagem se volta para a prisão. E na prisão, dos versos 10 a 16, o povo humilhado e desesperado. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. Olha a linguagem que o salmista usa para retratar uma alma obscura. Noites escuras. Eles estavam presos de aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Aqui eles enfrentam a humilhação e o desespero por conta da rebeldia, da obstinação do pecado, pois se rebelaram contra a palavra de Deus. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Nós vemos a disciplina de Deus na vida do seu povo para restaurá-lo, para redimi-lo. Verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. E o que é que Deus fez em resposta ao clamor do seu povo? Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Portanto, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Deserto, prisão, doença, uma enfermidade. Os estultos, os loucos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, verso 19, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Agora nós nos deparamos com o mar revolto, no alto mar. Aqueles que tomando navios, o cenário muda. Agora, na imensidade das águas, ouve-se a voz do Senhor, daqueles que enfrentavam as águas marítimas para realizarem os seus negócios, os que fazem tráfico, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele fez, ou melhor, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Diante da instabilidade do mar revolto, das águas tempestuosas, a oscilação das circunstâncias, muitas vezes nós vacilamos diante da instabilidade, daquele que sai para enfrentar o mar, para trazer o pão para sua casa e sustentar a sua família. E também enfrentar a própria morte diante do mar revolto. Mas, diante da confusão, daqueles que estavam cambaleando, daqueles que perderam todo o tino, todo o bom senso, naquele momento
em que eles se encontram angustiados, o texto diz: então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor. O Salmo 107 começa com uma exortação: louvai ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor. Situações angustiantes, estressantes, algumas resultantes do pecado, outras não. Fato é que o povo está sofrendo. Mas o Salmo 107, a palavra de Deus nos convida a fazermos uma leitura retrospectiva e perceber os atos poderosos de Deus na história do seu povo. Um povo que, a partir dessas ilustrações, passara a se lembrar do agir de Deus nos momentos mais difíceis de angústia, de amargura, de tristeza. O povo que estava sendo oprimido pelas circunstâncias externas, adversas, agora se encontra deprimido. Mas nós vemos este povo sendo exortado a celebrar a bondade e a misericórdia de Deus ao longo da história. A olhar para trás e perceber o que Deus fez por aquilo que Ele é. Nos versos 4 a 9, nós vemos essa afirmação de que Deus atende à necessidade daqueles que estão perdidos, desorientados. Ele tem uma resposta. Ele mostra um caminho. O povo estava procurando uma cidade na qual pudessem habitar. Eles estavam, na verdade, buscando por estabilidade, um lugar tranquilo, e Deus os direciona. O povo passa a confiar na direção de Deus. Há uma garantia de que Deus socorre quem está se sentindo aprisionado, humilhado. E muitas vezes nós nos sentimos aprisionados. Nós não estamos entre correntes, mas o nosso coração amargurado, triste por não saber lidar com as circunstâncias. Quem é que sabe lidar com o luto? Com a morte de um ente querido, uma doença que chega à nossa casa? Mudanças drásticas, abruptas, chegam, assolam, tiram o nosso chão. Ficamos angustiados. Então, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você esteja colhendo frutos amargos, tristes, de uma plantação passada. Talvez você esteja passando um deserto, ou está no meio de uma tempestade, não sabe o que fazer, está perplexo. Recorra a Deus. Talvez você possa nos dizer: olha, o que eu estou sofrendo hoje é fruto das minhas decisões pecaminosas. Porque às vezes, meus irmãos, nós agimos de maneira deliberada, consciente. Nós pecamos e sabemos que estamos em pecado. E isso traz tristeza, morte. O salário do pecado é a morte. O pecado traz separação, discórdia, afastamento, isolamento, angústia da alma, depressão espiritual. Um crente regenerado pelo Espírito Santo de Deus, que habitualmente vive praticando o pecado, ele vive angustiado. Ele vive triste, porque é o Espírito Santo que habita nele, pois ele é templo do Espírito. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e renunciamos àquela postura obstinada do pecado, nós somos restaurados. Somos perdoados.
O pecado traz angústia, angústia da alma. Então, na sua angústia, olha o que o texto nos permite crer, que Deus salva, liberta, perdoa, até mesmo os insensatos, os estultos, aqueles que estavam praticando o pecado. Se eles clamarem a Deus e buscarem por perdão, por redenção, Deus, o verso diz, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A alma deles aborreceu até mesmo o alimento, ficaram doentes, enfermos. Mas clamaram a Deus e Deus enviou a sua palavra e os curou. Pois a palavra de Deus é poderosa para curar, para transformar. Rendam graças ao Senhor por suas maravilhas. Nós vemos também a provisão de Deus, o Deus que responde a seu tempo, no tempo certo, pois tudo tem um tempo determinado. Talvez você se sinta angustiado, não está sabendo lidar com o tempo de Deus. Deus age no tempo dele. A resposta dele vem, virá, aguarde. E ao final, no verso 43, o povo é chamado a redescobrir a benignidade do Senhor. A redescobrir a benignidade do Senhor. Eu gostaria de concluir de maneira bem resumida, tentando responder a seguinte pergunta: como reagir à angústia e à depressão, à luz do Salmo 107? Em primeiro lugar, lembre-se de quem Deus é e agradeça o que Ele fez. Lembre-se que Deus é um Deus misericordioso, benigno. A bondade de Deus permeia todas as suas obras. Tudo que Deus faz é resultante daquilo que Ele é. E Deus é bom. Talvez você não esteja entendendo o porquê. Mas lembre-se, Deus é bom. Salmo 107, o verso 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Como reagir à angústia que assola a alma, a essa estranha melancolia? Talvez você tenha tudo, mas a sensação de um vazio e a vontade de não fazer nada permanece. Por quê? Segundo, confie em Deus e confie a Ele as suas angústias. O verso 26 diz: no meio da tempestade marítima, entre altos e baixos. Às vezes, nós estamos assim. Entre os altos e baixos desta vida, no meio das angústias, desfalecia-lhes a alma. Então, eles clamaram ao Senhor, eles confiaram em Deus e confiaram a Ele as suas angústias. Terceiro, clame a Deus. Todavia, não reclame das circunstâncias. Clame a Deus, porém, não reclame. Reclamar das circunstâncias não resolve nada. Reclamar do que se passou também não. Reclamar do outro, das pessoas ao nosso redor, da nossa convivência, também não resolverá nada. Enquanto o povo estava murmurando, reclamando, questionando, as maravilhas de Deus não se manifestaram.
Mas quando eles passaram a clamar a misericórdia de Deus e a confiar em Deus, Deus interferiu na realidade do seu povo, na história do seu povo. O problema é que nós, muitas vezes, oramos a Deus pedindo que Ele reverta as circunstâncias, quando, na verdade, Deus quer transformar o nosso coração. É preciso confiar, clamar, não reclamar, pois Ele sabe o que está fazendo. Deus está trabalhando no silêncio. Deus está a trabalhar em nosso coração para que então, depois, Ele mude as circunstâncias. Nós sabemos que para o nosso Deus não há talvez. Louvado seja o Senhor. Como reagir à angústia existencial, à depressão espiritual? É não reclamando, é sabendo que Deus não tem talvez. Para Deus não há dúvida, não há incerteza, não há impossibilidade, porque para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Nada é irreversível. Creia, confie. Mas também aguarde a resposta de Deus e espere pelas maravilhas do Senhor. Aguardar significa esperar com confiança, esperar com paciência, esperar com perseverança. Aguardar é não desistir, é insistir, mas é aguardar a resposta que vem de Deus. Talvez você esteja enfrentando a angústia, um aperto no coração, uma tristeza resultante de decisões precipitadas, porque muitas vezes nós agimos de maneira inadvertida, nós não queremos ouvir a ninguém. Sofremos consequências danosas das nossas próprias decisões. Aguardar a resposta de Deus implica em esperar até que Deus responda. E responda de maneira maravilhosa. Como reagir à angústia e à depressão? Crendo que Deus é um Deus, além de misericordioso, é um Deus de maravilhas. O texto no estribilho exalta a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, mas também ele diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Espere as maravilhas do Senhor. O sobrenatural de Deus. A palavra maravilha quer dizer algo além da capacidade humana, além da razão, do entendimento. Quando nós falamos que Deus é maravilhoso, o nosso Deus é um Deus de maravilhas, nós estamos dizendo que o nosso Deus é suficientemente capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. A palavra maravilha comunica a ideia que só Deus pode fazer. Então, se você está angustiado, abatido, desinteressado pela vida, saiba que para Deus não há talvez, não há dúvida, não há impossibilidade. Ele é um Deus de maravilha, é um Deus que entra com a providência dos altos céus quando nos faltam os recursos da terra. É preciso confiar e esperar as maravilhas do Senhor. Portanto, não queira resolver do seu jeito. Porque todas as vezes que você tentou resolver do seu jeito, você colheu frustração, decepção, angústia. Aguarde a resposta que vem de Deus e espere pelas maravilhas do Senhor. Amém. E agora, por fim, e o mais importante de todos os argumentos, eu preciso ler Mateus capítulo 26, que é o nosso
parâmetro maior para enfrentar a angústia da alma, a depressão espiritual, a falta de significado e sentido para a vida. Mateus capítulo 26, Jesus está no Getsêmani, nas horas mais difíceis da sua vida. E no Getsêmani, ele ora ao Pai. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Assim diz a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma... Você poderia ler comigo aí na sua casa, nós poderemos juntos ler a uma só voz o versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus está no Getsêmani. A sua alma está triste até a morte. Jesus está angustiado por mim e por você. O Salmo 107 é o cântico dos remidos do Senhor, daqueles que foram restaurados por Deus, porque clamaram ao Senhor. Eles enfrentaram os desertos, as prisões, as doenças, as oscilações do mar, a instabilidade da vida, mas eles clamaram a Deus e Deus entrou com a sua providência em seus problemas terrenos, materiais, circunstanciais, mas Cristo Jesus no Getsêmani suporta a morte, morte de cruz, até o fim por você. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos Jesus como autor e consumador da nossa fé, e nós precisamos considerar o seu sofrimento, a sua angústia e morte, para que não nos fatiguemos em nossas próprias almas. Então não há angústia qualquer, sofrimento algum que possa se comparar com o que Jesus suportou por você. Mas ainda no texto, nós vemos os discípulos sonolentos. É o sono da tristeza, porque não suportaram a dor de saber que o seu Senhor estava para morrer. Jesus estava falando da sua morte. Jesus estava angustiado. E pouco tempo atrás,
os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus, pois eles não entenderam. Outros se escandalizaram, traíram a fé, se afastaram. Por quê? Porque não suportaram. Quando eu leio esse texto do Getsemane, eu vejo discípulos sonolentos e ao sono da tristeza por não suportar as pressões. E nós, hoje em dia, precisamos entender que para Deus não há talvez. É sim ou não. Então, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. A minha oração, em nome de Jesus, pelas misericórdias de Deus, é por isso que o salmista termina o Salmo 107, dizendo: quem é sábio? Preste atenção. Quem é sábio, observe, esteja atento, considere, pense as misericórdias do Senhor, o Deus que não abandonou o seu povo ao longo da história, e o Deus que entregou o seu próprio Filho na cruz, o Filho unigênito. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.